O Lions Clube de Brodowski, que hoje tem à frente como casal presidente o companheiro José Luiz Soares Pugnoli e a domadora Carmen Lúcia Cardoso, desenvolveu um projeto de contação de histórias infantis com recursos do Fundo Nacional da Cultura, por meio da Lei Federal 14.017/20, a Lei Aldir Blanc. Contou também com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura, da Prefeitura Municipal de Brodowski, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. O Lions Clube de Brodowski já vem desenvolvendo um projeto chamado Clube do Livro, que visa fazer um empréstimo de livros para a comunidade brodowskiana, com o intuito de aproximar crianças, jovens e adultos da literatura, ampliando o repertório e proporcionando momentos de entretenimento. Esse é o Lions Clube de Brodowski, inovando para melhor servir. O menino e a estrela. Numa noite de verão, pouco antes de ir dormir, a Gigi contou para o Vini e a Sara uma pequena história. Era uma vez uma estrela que brilhava muito no céu, e os dois ficavam horas e horas espiando pela janela. E a estrela não saía do lugar. Um dia, o céu estava tão escuro e cheio de nuvens pretas carregadas de água, e não se via a estrela brilhar. O Vini achou que a estrela tinha ido embora, e a Sara achava que nunca mais eles iriam ver a estrela brilhar. Fecharam a janela e foram dormir. Logo começou a chover e chover muito. Eles pegaram no sono e, dormindo, começaram a sonhar. O Vini viajou para o céu e lá encontrou a estrela brilhante. E junto com ela passeou pelo céu, e quando ele estava curtindo o passeio, não é que encontrou a Sara, que estava também sonhando com a estrela? Foi uma festa no céu. Juntou um monte de estrelas. E todas, depois da chuva, voltaram a brilhar. A noite se foi e cedinho a Sara e o Vini correram para a janela e ficaram olhando para o céu, esperando as estrelas brilhar. Meu nome é Sofia Pauluan e eu vou ler o livro A Visita. A escritora é a Angidão. Eu vou ler o livro pro Enzo e pro Henrico. Elise era muito medrosa. Ela tinha medo de aranha, tinha medo de gente e até medo de árvore. Por isso ficava sempre em casa, dia e noite. E como ela gostava de deixar a casa bem limpinha e arrumada, fazia faxina todos os dias e às vezes abria a janela para entrar um pouco de ar. Um dia aconteceu uma coisa incrível. Um objeto estranho entrou voando pela sua janela e pousou bem na frente dos seus pés. Ela ficou olhando para aquilo um tempo. Estava com muito medo. Isso não pode ficar aqui de jeito nenhum, Elise afirmou decidida e queimou aquela coisa no forno. Mesmo assim, quando chegou a noite, a Elise não conseguia pregar os olhos. Ficava imaginando sempre aquele objeto estranho que adentrou a sua casa. Na manhã seguinte, ouviu alguém bater na porta. Ninguém nunca batia na porta da casa dela. Quem poderia ser? Elise não ia abrir. Não mesmo. Mas a pessoa continuava batendo. Então ela resolveu abrir de uma vez para ver quem estava batendo na porta dela.
avião? Perguntou o menino. Xiii, Elise murmurou. E eu estou muito apertado, ele completou. O que é que eu vou fazer agora? Pensou Elise. Mas ela logo disse: o banheiro é subindo a escada à esquerda. O menino escalou os degraus até o topo e desapareceu. Ficou um tempinho lá em cima. Parecia uma eternidade. Depois ele voltou. Quem é essa? Perguntou. Elise olhou para a foto e o menino ficou esperando ela falar. Essa sou eu quando era uma menina, ela disse e deu uma risadinha. Eu tinha sido convidada para um baile, estava com meu vestido mais bonito. Legal, o menino falou e continuou olhando o resto da casa. Encontrou então uma estante de livros. Você leu todos? Perguntou. Sim, disse Elise. Eu li todos eles. Então lê um para mim, pediu o menino. Fazia um tempão que Elise não lia para ninguém. O menino queria ouvir o livro de histórias todinho e aprender tudo o que Elise sabia. Depois ele queria brincar e depois ele queria comer. Então Elise fez um pão com manteiga delicioso para ele. E meio triste teve que avisar. Acho que agora você precisa ir para casa. O menino perguntou então: como você se chama? Eu me chamo Elise, ela disse. E você? Emil, disse o menino. Tchau, Elise, sua casa é muito bonita, ele falou e deu um tchauzinho. Até logo, Emil, disse Elise. Então anoiteceu e de repente ela sabia exatamente o que tinha que fazer. Começou a fazer aviões de papéis como aquele do Emil. E finalmente se coloriu. Oi pessoal, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim contar uma historinha. Esse projeto faz parte do Lions Club. A nossa historinha de hoje é Léo e a Baleia, do autor Benji Davis. Era uma vez um menino chamado Léo. Ele morava na beira do mar com o seu papai e 6 gatinhos. Tinha muitos gatos para ele brincar. Toda manhã, seu pai saía para trabalhar. Ele passava um longo dia trabalhando no seu barco de pesca. E o Léo ficava sozinho em casa. Ele passeava na areia, ele brincava com os gatos, ele alimentava os gatinhos, né? Esse era o dia do Léo. Ele passeava todo dia na praia, olhava o mar. Até o seu pai chegar. O seu pai voltava do serviço quando já estava bem escuro, bem de noite. Uma noite aconteceu uma tempestade muito forte e arrastou tudo lá em volta da casa do Léo. Ele até ficou morrendo de medo de noite. Só que no outro dia cedo, logo que seu pai saiu para trabalhar, o Léo foi olhar para ver o que tinha acontecido, né? Porque às vezes a tempestade traz galhos, traz alguns peixes, né? E o Léo tava andando na praia, tava andando com o seu carrinho, que ele foi catar algumas conchinhas, né? Que a tempestade também trouxe. De repente, ele olhou de longe, o negócio era muito grande. E ele foi correndo, correndo, correndo. Quando ele chegou lá, era um filhote de baleia. O Léo precisava ajudar, porque a baleia estava encalhada lá na praia. Então ele foi, buscou um baldinho d'água e começou a jogar água na baleia. Só que a água escorria. Então o que ele fez?
colocou a baleia no seu carrinho e levou a baleia lá para a banheira do seu banheiro e deixou a baleia lá, encheu a banheira de água. Aí ele sentou e contou histórias e conversou, e a baleia era uma ótima amiga, uma ótima ouvinte. Escutava tudo que o Léo dizia, né? E o Léo ficou um grande amigo da baleia. Só que quando foi anoitecendo, o pai do Léo estava voltando para casa. E ele ficou morrendo de medo do seu pai ficar muito bravo, porque ele tinha posto a baleia no banheiro, lá na banheira. Aí o pai do Léo chegou, aí o Léo enrolou o pai dele umas boas horas lá na cozinha, né? O Léo até pegou uns peixinhos que o pai dele tinha trazido e levou de lanchinho pra baleia, porque ela já tava com fome, já fazia tempo que ela tava ali na banheira, né? Só que chegou de noite, quando o pai do Léo foi no banheiro, o que ele encontrou na banheira? A nossa amiga baleia. Aí o Léo tava morrendo de medo. Só que o pai do Léo percebeu que o Léo tava muito sozinho e não ficou bravo com o Léo. Ele abraçou o Léo, só que ele explicou pro Léo que o lugar da baleia era no mar. Então no dia seguinte, eles pegaram o pai do Léo e o Léo, pegaram a baleia, colocaram no barco do pai do Léo e foram lá no mar. E chegou lá no mar, eles colocaram a baleia na água e ela pôde nadar feliz lá para sua família. E o Léo ficou todo contente com o seu pai, pois agora o pai dele tirava um tempo para os dois brincar, fazer piquenique. E a esperança do Léo era que um dia ele pudesse ver de novo a sua baleia, a sua amiga baleia. Gostaram da história, pessoal? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! A princesa que não queria aprender a ler. Heloísa Pietro, ilustrações Janaína Tokitaka. Era uma vez uma bela princesa chamada Rosa. Ela vivia com seus pais, o valente rei Tancredo e a serena rainha Dália. Filha única, a menina passava os dias cantando pelo jardim e brincando por todos os cantos do palácio. O único problema é que a princesa não queria saber de aprender a ler, mesmo sendo muito inteligente. Na hora das aulas particulares com os professores reais, ela adormecia ou ficava distraída olhando os passarinhos pela janela. Para tentar solucionar o problema, seus pais chamaram à corte um famoso conselheiro e perguntou-lhe: o que podemos fazer para que nossa linda Rosa se interesse em aprender a ler? No lugar de dar-lhe uma boa resposta, ele disse apenas: deixe comigo, faço questão de me tornar o professor da princesa. No primeiro dia em que o sábio conselheiro se apresentou, com seu grande livro embaixo do braço, a princesa o recebeu tão bem que ele pensou: algo de errado deve estar acontecendo. Essa menina é muito inteligente e meiga. Animado, ele se sentou ao lado da princesa e abriu seu livro. Nisso, um passarinho entrou na sala. Deu um salto, a princesa subiu na mesa para tentar apanhá-lo. O pássaro escapuliu. Ela deu muita risada. Ainda na maior alegria, a princesa perdeu o equilíbrio, esbarrou no copo de água que estava no lado do livro e derrubou-o. As folhas ficaram estragadas. O conselheiro não gostou. Pior ainda foi quando o sapinho da princesa escorregou na superfície molhada da mesa para evitar o tombo. A menina segurou na cabeça do conselheiro, vaidoso, ele usava uma peruca,
a menina foi ao chão com um livro, peruca e copo quebrado. Foi quando o rei entrou. O que está acontecendo, caro conselheiro? Que bagunça, que confusão! Conselheiro, só restou pedir demissão. No final da tarde, em seu maravilhoso quarto de princesa, Rosa brincava com seu belo gato angorá, que se chamava Chiado. Como a princesa, Chiado dormia numa cama especial, sobre uma almofada de penas de ganso. Bebia leite em um belo prato de prata polida. Inteligente, ele já sabia ler, ao contrário da princesa brincalhona. O gatinho gostava de prestar atenção às aulas dos vários professores que haviam frequentado o castelo. Nessa mesma noite, ele se sentou ao lado de Rosa e ronronou no seu ouvido. Livros são gostosos de ler, princesa querida. Você gostaria que eu fosse seu mestre secreto? Posso ensiná-la a ler brincando. Mas de nada adiantou sua generosa oferta. A princesa já havia adormecida, cansada de tanta brincadeira. A princesa Rosa tinha também um belo cavalo chamado Sultão. Na tarde seguinte, mandou que ele fosse selado para ela cavalgar um pouco. O sol da primavera espalhava seus raios de um jeito delicado e a brisa fazia voar seus cabelos. Animada, a princesinha entrou na floresta a galope, feliz, dando risadas e acariciando a crina de Sultão. Ela não reparou que adentrava num bosque escuro. A luminosidade era pouca e a princesa repentinamente percebeu que havia se afastado muito do caminho de entrada. Antes de tentar reencontrá-lo, percebendo que Sultão estava cansada, desmontou e sentou-se na raiz de uma grande árvore, adormecendo profundamente. Ao despertar, percebeu, assustada, que já era noite escura. Procurou por Sultão, mas o cavalo havia desaparecido. Lá estava ela, sozinha, no meio das árvores da floresta, agora bem sombria. Sentiu vontade de chorar, mas para sua grande surpresa, percebeu que seu gatinho Chiado a seguira. Gatinho querido, você me acompanhou até tão longe? O gato ronronou como se quisesse tranquilizá-la. Encostou-se nas suas pernas, fazendo-lhe um carinho tão típico dos felinos. A princesa achou graça e logo começaria a soltar suas gargalhadas divertidas. Não fosse a estranha velha que surgiu subitamente à sua frente. Quem é a senhora? De onde surgiu? Perguntou Rosa, um tanto assustada. Fique tranquila, minha filha. Não tenha medo. Sou uma lenhadora. Veja, disse a velhinha, apontando para o feixe de lenha que trazia nas costas. Posso ajudá-la a encontrar o caminho de volta para a sua casa, minha filha. Basta seguir meus passos. Rosa estava tão alegre com a ideia de voltar para casa que nem sequer reparou no horrível clarão de maligna felicidade que passou pelos olhos da senhora. Depois de muito caminhar, ambas chegaram a uma imensa rocha cinzenta e escura. Rosa virou-se para falar com a velhinha e a surpreendeu com um sorriso feio. Em seguida, a velha começou a rir, sem mais nem menos. Cada risada era mais assustadora do que a outra, e a voz da velhinha foi se transformando num rugido muito desagradável. Ah, como eu a enganei! A velha gritou repentinamente. Eu sou a grande bruxa serpentina. Você caiu nas minhas garras e eu jamais a libertarei. Tal era a alegria da bruxa que ela relovava pelo chão, em grandes confusões de sorriso. A princesa temia
de susto e pavor. Nisso, Serpentina bateu com o cajado no chão e a rocha abriu-se, deixando visível uma abertura escura que era a entrada de sua caverna. Na caverna da bruxa havia também uma cobra imensa, uma raposa magra, um corvo, além de vários sapos, ratos e lagartos. A primeira coisa que fez a bruxa foi obrigar a princesinha a arrancar seu belo vestido e depois cobri-la de farrapos imundos. Em seguida, deu-lhe uma vassoura e disse: "Vamos, menina preguiçosa, não pense que aqui será como seu belo palácio. Varra a caverna inteira, senão vai parar na cama de barriga vazia." Rosa obedeceu, apavorada, e quando chegou a hora do jantar, teve que beber água escura de ferrugem e comer um pedacinho de pão duro. À noite, dormindo no chão frio, a princesa chorou muito, mas não tinha a menor ideia de como sair daquele pesadelo. Quando despertou, sentindo as patinhas do seu gato chiado tocando seus cabelos, ela se esqueceu por completo que havia se perdido numa floresta escura e que havia sido aprisionada por uma bruxa horrenda. Por um segundo apenas ela sorriu, certa de que se encontrava a sua cama quentinha no palácio, tão lindo e confortável de seus pais. Mas logo suas costas doeram muito e ela sentiu o cheiro horrível dos ratos e sapos da caverna da temível Serpentina. "Bem, pelo menos estou em boa companhia", disse baixinho a menina a seu gato chiado. "Não se preocupe, minha amiga, daremos um jeito de fugir daqui", garantiu-lhe o gato. Ai, que vontade de caçar todos esses ratos!" Ele lhe acrescentou. "Fique quieto, fique calado", pediu-lhe a menina. "Você será meu pequeno salvador. Tente descobrir qual é o caminho que conduz à saída desse lugar horrendo." Mal o gato chiado se afastou nas profundezas da caverna, a bruxa ressurgiu dizendo: "Menina sem juízo, veja essas letras que estão gravadas na parede da caverna. O que eles querem dizer? Leia." Mas a princesa não sabia ler. "Ai, que coisa boa", disse a bruxa gargalhando. "Essas palavras formam uma frase mágica. Quem a pronunciar em voz alta, imediatamente será liberto da minha caverna. Geralmente, quando quero manter um prisioneiro, eu o transformo num animal. Animal não sabe ler, não é mesmo? Mas você, menina, também não sabe ler. De modo que nem vou precisar gastar tempo preparando feitiço. Basta deixá-la como está, que ficará em minha caverna para todo sempre. Agora vá servir o almoço aos meus compadres." E lá foi a pequena princesa servir comida à cobra, à raposa, ao sapo, lagartos, corvos, que também habitavam a caverna. Enquanto isso, o castelo, o rei e a rainha se desprepararam, procurando a filha por todos os lugares. Mensageiros percorriam o país e uma imensa recompensa seria entregue a quem a encontrasse. Disfarçada a velhinha, Serpentina foi até a cidade. Quanto mais percebia o sofrimento dos reis e seus súditos, mais feliz ela ficava. Afinal, era a única a saber o paradeiro da princesinha. Com o tempo, a bruxa encontraria um modo de tirar muita vantagem dessa situação. Quem sabe até exigir se tornar rainha também. Talvez o plano sinistro da bruxa Serpentina tivesse muito sucesso. Não fosse a esperteza de um gatinho real chamado Chiado. Sim, esse mesmo gatinho que adorava ler. Astuto
Logo Chiado descobriu como sair da caverna. Ao voltar para falar com sua amiga princesa, foi preciso aguardar num canto até que a bruxa se afastasse, sempre dominado suas terríveis vontades de caçar ratos. Chiado aproximou-se da amiga e disse: querida, eu já sei como escapar da caverna. Eu também, ela comentou. Você já sabe como sair daqui? Não, meu gatinho. Isso eu não sei, mas lembro-me tão bem de quanto você adora ler. Adoro mesmo. Então leia aquelas frases que estão escritas na parede da caverna. Chiado obedeceu, mas quando fixou os olhos na parede da caverna, descobriu que ali havia um poema inteiro. Era uma vez um príncipe pelo qual me apaixonei, como não fui correspondida, dele me vinguei. Transformei-o num gato que só queria comer rato. Eu o prendi na minha caverna, mas ele escapuliu, sem lanterna. Hoje ele vive atrás de uma princesa, garota fina, cheia de beleza, que sempre o desprezará, porque príncipe novamente ele nunca mais será. Assim que Chiado disse em voz alta esse pequeno poema, 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, a caverna sumiu. Segundo, ele também sumiu. Terceiro, a princesa desmaiou. Quando a névoa mágica do encantamento se desfez, lá estava Chiado, agora em seu corpo real, o mais belo príncipe que jamais se vira. Ele e a princesa já não estavam na caverna, mas no jardim do castelo. A princesa despertou, sorriu e o abraçou. Alguns anos depois, quando a princesa se transformou numa linda mulher, casou-se com Chiado. Nem é preciso dizer que viveram felizes para sempre. Aliás, todos ficaram bem no castelo. O castelo foi reformado para conter a maior biblioteca de todos os tempos, porque daquele dia em diante a princesa Rosa resolveu aprender a ler e nunca mais parou. Todas as crianças do reino ganharam um livro igualzinho a esse que você está lendo agora, impresso pela rainha e distribuído gratuitamente. Chiado, agora príncipe Éder, mandou proteger e alimentar os gatos, lembrando-se muito bem dos tempos que vivia entre eles. E a bruxa? Bem, a bruxa acabou sendo rainha, mesmo que seu súdito fosse apenas ratos, sapos, cobras e morcegos, na mesma caverna escura, onde ela continua a se esconder. Olá pessoal, eu sou a Márcia Chula, sou de Brodowski, São Paulo, né? E da terra de Portinari. E é daqui que eu vou contar uma historinha muito legal para vocês. A nossa historinha é sobre o rei e o rato. Muito legal. Vamos se ligar na historinha. Mas para ouvir a historinha, vocês precisam de ter um lápis azul, um lápis amarelo e um lápis vermelho. E também precisam ter um pedaço de papel. Ah, não esquece de um apontador, você pode precisar, viu? Então, a nossa historinha, ela é muito legal e eu vou adiantar que contar a história é muito legal, mas ouvir uma história é melhor ainda. E é assim que vamos começar a nossa história do rei e do rato. Existia um reinado muito longe daqui e lá existia um rei que vivia sozinho num castelo, um castelo bem antigo, bem velhinho. E esse rei nunca tinha companhia, até que um dia chegou um ratinho. O ratinho foi chegando, se aconchegando e ficou ali no castelo comendo e bebendo do rei. Mas um dia o rei chamou o ratinho e disse: olha, para viver no meu castelo,
você vai ter que fazer uma coisa bem linda, bem colorida. O ratinho foi logo avisando que ele não sabia desenhar, que ele não sabia fazer tapete, que ele não sabia fazer nada. Mas o rei insistiu. Você vai ter que fazer um tapete muito colorido. O ratinho falou: Senhor, mas eu não sei fazer, eu não tenho nada para fazer um tapete. Mas o rei disse: mas eu tenho algumas coisas e vou te ajudando. E assim o rei começou. Eu quero, ratinho, um tapete bem colorido, mas que tenha nesse tapete a cor do céu. O ratinho olhou, pensou e disse: Senhor, eu não tenho a cor azul. Como vou colocar a cor azul no tapete? Eu não sei desenhar. O rei falou: mas eu tenho a cor azul. Eu quero que você coloque no tapete um pedacinho da cor do céu. Mas o ratinho falou: eu não sei desenhar. O rei disse: não precisa. É só você jogar um pouquinho de tinta no tapete azul. E assim o ratinho começou a jogar a tinta no tapetinho. O rei ficou todo feliz e o ratinho muito mais. Afinal de contas, no tapete já tinha uma cor azul, a cor do céu. O rei então se empolgou e disse: se o meu tapete tem a cor azul do céu, eu quero que tenha a cor do sol. O ratinho disse: mas eu não tenho a cor do sol, senhor. O rei falou: mas eu tenho e eu empresto. Eu quero que no meu tapete tenha a cor do céu, do sol, o amarelo. O ratinho então pegou a cor amarela e jogou no tapete e colocou um pedacinho da cor do sol. O rei ficou cada vez mais feliz, chamou o ratinho e disse: se no meu tapete tem azul do céu, a cor do sol, eu quero também que tenha a cor do amor. Senhor, eu não tenho vermelho, porque o vermelho é a cor do amor. O rei disse: mas eu tenho. É só colocar. O ratinho então pegou o vermelho e começou a colocar no tapetinho dele. E o tapete foi ficando cada vez mais lindo. O rei disse que não queria um tapete com cores bem fraquinhas, ele queria uma cor bem forte. E assim o ratinho ficou muito feliz. Afinal de contas, o tapetinho já tinha as 3 cores que o rei pediu. Mas o rei chamou novamente o ratinho e disse: se eu tenho a cor do céu, a cor do sol e a cor do amor, eu quero que no meu tapete tenha a cor das florestas, as florestas do meu reinado. O ratinho falou: mas eu não tenho a cor verde. O rei falou: nem eu, mas eu quero a cor verde no meu tapete. Então este problema é seu, faça a cor verde. O ratinho então pegou a cor azul, colocou mais um pouquinho de azul, em seguida pegou a cor amarela e colocou em cima do azul, e assim nasceu qual cor? A cor verde. O rei ficou feliz da vida e chamou novamente o ratinho e disse: se no meu tapete tem o azul do céu, o amarelo do sol, o vermelho do amor e o verde das florestas, eu quero que também tenha a cor das moedas do meu reinado. O ratinho disse: mas as moedas são laranja e eu não tenho a cor laranja. O rei novamente respondeu: este problema não é meu, é seu, faça a cor laranja. O ratinho pensou, pegou a cor vermelha, colocou um pouquinho de cor vermelha no tapete, pegou a cor amarela e colocou em cima do vermelho. E assim ele teve a cor laranja. E o rei ficou cada vez mais feliz. Chamou novamente e alertou: se no meu tapete tem o azul do céu, o amarelo do sol, o vermelho do amor, o verde das florestas e o laranja das moedas, eu quero que no meu tapete tenha a cor laranja. Laranja já foi, senhor. Então eu quero que tenha a cor das terras, as terras do meu reinado. Ratinho falou: temos 2 problemas, senhor. Primeiro, que no reinado tem 2 tipos de terra. Tem a terra roxa e tem a terra marrom. E eu não tenho nenhuma das 2 cores.
O rei disse: eu também não tenho, mas eu quero que você faça e coloque uma das duas cores. E assim o ratinho pensou, pegou o azul, colocou um pouquinho de azul no tapete, pegou o lápis vermelho e colocou em cima do azul. E assim ele teve a cor roxa, ou a cor marrom, né, no tapete. E o tapete estava lindo, colorido. Mas o rei chamou novamente o ratinho e disse: se no meu tapete tem o azul do céu, o amarelo do sol, o vermelho do amor, o verde das florestas, o laranja das moedas e o roxo da terra, eu quero que no meu tapete tenha mais. O ratinho logo disse: pode parar, senhor. Eu já fiz todas as misturas e não tenho como misturar mais nenhuma cor. Então, o meu tapete não terá outra cor. O rei disse: exatamente. O meu tapete tem que ter todas as cores que eu pedi. Só não pode ter a cor branca. Branco, que é ausência de cor. O ratinho disse: mas eu já fiz todas as misturas, como fazer uma outra? Ele falou: não tem importância, pode repetir as cores. E assim o ratinho foi colorindo o seu tapete e o tapete foi ficando cada vez mais lindo. Quando o tapete do rei estava pronto, o ratinho ficou muito feliz e foi mostrar para o rei que o tapete estava lindo, maravilhoso. O rei ficou encantado com o tapete. O ratinho logo correu para a sala, mas o rei logo disse: olha, eu não quero um tapete, sim, eu quero um tapete quadrado. O ratinho logo falou: não, olha, o meu tapete é quadrado, ele tem 4 lados. O rei disse: não, esse tapete é um retângulo, todo retângulo tem 2 lados maiores e 2 menores. Eu quero um tapete quadrado que tenha 4 lados iguais. O ratinho logo questionou: mas senhor, eu não tenho régua para medir, eu não tenho o que fazer. O rei disse: esse problema é seu, eu quero um tapete quadrado. O ratinho pensou, foi lá, dobrou um triângulo. Mas o rei queria um quadrado. O ratinho dobrou novamente, também não conseguiu. Mas o ratinho teve uma ideia, resolveu cortar o que estava sobrando do triângulo e logo cortou o que restava ali do triângulo. Quando o tapete ele olhou, ele tinha um triângulo e o rei queria um quadrado. O ratinho olhou, pensou: ele esqueceu, ele desdobrou o tapete e lá estava um quadrado. O ratinho então colocou o tapetinho ali no chão e deitou logo no seu tapete. Estava pronto o seu trabalho e ele estava maravilhado. Mas estava lá descansando no seu sofá, como sempre, um ratinho preguiçoso. De repente, bateram na porta. Tum, 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 tum. O ratinho foi atender. Sabe quem era? O Coringa. O Coringa foi visitar o rei. E o Coringa, assim que entrou na sala, ficou maravilhado com o tapete colorido no chão e pediu para o ratinho chamar o rei. Só que quando o ratinho estava indo para chamar o rei, ele ouviu o Coringa dizer que ele ia roubar o tapete do rei. O ratinho, muito esperto, foi até o quarto e disse para o senhor rei que tinha uma visita, era o Coringa, e o Coringa estava ali e disse em voz baixinha que ia roubar o seu tapete. O rei ficou muito zangado, disse: no meu reino ninguém rouba nada, roubar é muito feio. Ele pode pedir, se eu quiser dar o tapete a ele, ele pode levar, mas roubar ele não vai. Eu vou até lá e vou resolver. O rei então foi até a sala, encontrou com o Coringa e disse: eu soube que você se encantou pelo meu tapete, certo? O Coringa falou: certo, ficou lindo, maravilhoso.
O rei disse: olha, Coringa, se você transformar este tapetinho em algo que tenha lá no seu reinado, você pode levar o tapete. O Coringa então pensou, pegou o tapetinho que estava lá, dobrou e fez dele um triângulo. Desdobrou o tapete e dobrou novamente e fez novamente outro triângulo. E assim ele conseguiu fazer um X no meio do papel. O Coringa dobrou novamente o tapete, deixando o colorido para o lado de dentro, e fez um retângulo. E o rei ali só observava, só observava. O Coringa desdobrou e fez um chaminézinho que cabia na ponta do dedo, ó, ficava lá chaminé. O Coringa então dobrou uma parte de cá, dobrou uma parte de lá e fez novamente um triângulo. Um triângulo dessa vez duplo, ó. E o rei observando. O Coringa então dobrou uma pontinha do triângulo para trás, de um dos triângulos, e dobrou a outra pontinha do triângulo e formou aí um quadrado. Não feliz, ele dobrou novamente o triângulo ao meio e cortou ali um pedacinho do triângulo que faltava, porque na verdade tinha sobrado um quadrado, olha, um quadrado em cima do triângulo. Como ele dobrou, tirou o pedacinho de triângulo e abriu. Quando ele abriu, estava lá algo. Vocês conseguem identificar? Mas o Coringa, muito esperto, pegou um restinho de tinta que estava ali perto e começou a desenhar no tapetinho. E desenhou, e lá estava. Olha, um peixinho. É que o Coringa vivia num reinado próximo e lá tinha um rio maravilhoso, cheio de peixinho. E assim, o Coringa conseguiu levar o tapetinho do rei para o seu reinado. E aí, vocês gostaram da minha historinha? Vocês são capazes de fazer um rio numa folha de papel e colar os seus peixinhos? Vamos tentar? Depois me mostra, tá bom? Esta é uma historinha do rei e do rato que mexe com a nossa imaginação, mexe com a nossa criatividade, né? Mexemos com cores, as 3 cores primárias, né? As cores primárias, quais são? Azul, vermelho e amarelo, é isso? E as secundárias? Quais são as cores secundárias? Vocês conhecem? A secundária, a verde, o roxo e o laranja. Então essa nossa historinha mexe com figura geométrica, mexe com a nossa imaginação, mexe com as cores. E é sempre bom contar uma história, melhor ainda ouvir. Espero que tenham gostado da minha história, né? E um beijo para todos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marraiane e hoje eu vim contar uma história muito legal, A Cigarra e a Formiga. Vocês conhecem? Esse projeto faz parte do Lions Clube de Brodowski. E aí, vamos começar? Era uma vez, em uma floresta muito distante, uma linda cigarra. E essa cigarra gostava muito de cantarolar. E ela cantarolava noite e dia sem parar. Nesta mesma floresta havia uma formiguinha muito trabalhadeira. Essa formiguinha carregava folhas todos os dias, dia e noite sem parar. Um dia, a cigarra ficou curiosa e, vendo aquela formiguinha trabalhar, resolveu perguntar: Ei, formiga, por que você trabalha tanto? Por que você carrega folha para lá e para cá desse jeito, sem parar? A formiguinha muito sábia respondeu assim para a cigarra: Eu trabalho assim para guardar os alimentos, pois logo o inverno vai chegar
E no inverno a gente não consegue sair para se alimentar. Por isso eu levo todas essas folhinhas lá para minha toca, para eu ficar bem quentinha e com a barriga cheia no inverno. Aliás, cigarra, você deveria fazer a mesma coisa. Mas a cigarra não estava preocupada. E ela só queria saber de cantar. Cantava noite e dia sem parar. E às vezes, quando ela via a formiguinha carregando aquelas folhas pesadas, ela até tirava sarro. Sabe o que ela cantava para a formiguinha? Ha, 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 que trabalhar, eu só quero é farrear. E ela ficava tirando sarro na formiguinha, mas a formiguinha nem tinha tempo para ficar prestando atenção nesse sarro que a cigarra tirava dela, porque ela estava muito preocupada em guardar os seus alimentos, pois ela sabia que logo o inverno ia chegar. E mais uma vez, ela preocupada com a cigarra, disse assim: cigarra, você é tão bonita, tão legal, por que você não guarda os seus alimentos, cigarra? O inverno logo vai chegar e você não vai ter o que comer, você vai morrer de frio e de fome. Mas a cigarra nem dava ouvidos para a formiguinha. Ela queria só saber de cantarolar. E cantava pra lá, e cantava pra cá, e não estava nem um pouquinho preocupada com o inverno chegar. Acontece que o tempo foi passando os dias, os meses, e o tempo começou a mudar. A formiguinha já estava se preparando para o inverno que já estava chegando. Mas a cigarra, mesmo vendo que o tempo estava mudando, só queria saber de cantar. Tarará, 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 eu não vou me preocupar. Tarará, 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 quando o inverno chegar. Ela não estava nem um pouquinho preocupada. Que situação delicada, hein? O que será que vai acontecer? O tempo passou, e sabe o que aconteceu? O inverno chegou. O inverno chegou, mas chegou com toda a sua força. Um frio, um vento e sabe o que aconteceu naquela floresta? Começou a nevar. Isso mesmo, caiu neve para todo lado, cobriu todas as folhas, todas as flores ficaram debaixo do gelo. E aí, sabe o que aconteceu? Olha aqui a nossa cigarra. Ela tá tremendo e tremendo de frio. Ela foi até tocar o seu instrumento para tentar se aquecer, mas ela já não tinha mais forças nem para soprar. E aí, ela com frio tentou procurar o que comer. Buscou para lá, buscou para cá, mas não achou nadinha. Então ela foi procurar um lugar para se esconder. Buscou para lá, buscou para cá, mas não havia nem lugar para ela se esconder. Aí ela se lembrou da formiguinha e olhou e falou assim: eu vou seguir o rastro que aquela formiguinha deixou na neve e vou bater na casa dela para procurar me esconder lá com ela. Ela vai me dar abrigo. E ela tentou buscar o rastro da formiguinha na neve, mas não achou nadinha. Então ela começou a bater de porta em porta, vendo se achava a casa da formiguinha. Bateu aqui, bateu ali, bateu acolá, mas não achava a casa da formiguinha. Ela estava com tanto frio que estava quase desistindo de procurar a sua amiguinha. Quando de repente ela viu uma casinha e na janela ela olhou a formiguinha. E quando ela se aproximou, ela viu a formiguinha enrolada, quentinha, enrolada numa folha e com muito alimento dentro da casa. E aí ela falou: agora essa formiga vai me abrigar. Eu vou passar o inverno todo quentinho na casa dela
e sem precisar ter trabalhado nadinha. Vou lá bater. E ela bateu na casa da formiga. Toque, toque, toque. A formiga atendeu. Oi, cigarra. A cigarra disse: olá, minha amiga. Ah, eu tô vendo que você tá aí quentinha, aqui fora tá um frio. Será que eu posso entrar e ficar o inverno todo com você? A formiguinha olhou e falou assim: olha, eu te avisei tanto que esse inverno ia chegar, que ia ficar muito frio, você não ia encontrar mais comida e você nem me deu bola. E você tirou sarro de mim várias vezes. E a cigarra, ainda petulante, disse assim: bom, mas eu ficando aqui com você, eu vou te provar que não precisa trabalhar, que é só eu ficar com a minha amiga formiga, que eu vou passar o inverno todo quentinho. E no final das contas, quem trabalhou foi você. Pois então a formiguinha, muito esperta, disse assim: ah, você quis cantar todas as estações e não se preparou para o inverno? Pois agora dance. E fechou a porta e ficou lá bem quentinha. E a cigarra ficou no frio. De repente ela achou uma folhinha velha lá caída e passou o inverno com frio e fome. Mas sabe de uma coisa? Quando o inverno se acabou, ela encontrou a formiguinha e disse assim: olha, formiguinha, me desculpe ter zombado tanto de você. Agora eu aprendi que há momentos de diversão, mas há momentos também de trabalho. Você me perdoa por ter zombado de você? Claro que eu perdoo. Que bom que você aprendeu a lição. E então, vamos carregar folhinhas? E as duas seguiram carregando as suas folhinhas para se preparar para o inverno que vem. Vocês entenderam a história? É importante se divertir, brincar, mas tem momentos que a gente precisa estudar, trabalhar, pois isso também faz parte da vida. Gostaram da história? Tchau, tchau! Bom, pessoal, vou contar a história dos 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que viviam brincando na floresta, viviam só se divertindo, né? Um deles só queria saber de brincar, era bem folgado, né? Só queria saber de brincar, não gostava de fazer as tarefas de casa. O outro também era folgado, só queria saber de brincar. E o outro era mais decidido e gostava das coisas certas, né? E uma vez a mãe dos 3 porquinhos falou para eles: ó, tá na hora de vocês saírem de casa e construírem as suas próprias casinhas, né? E a mãe dos 3 porquinhos deu um dinheiro pros 3 porquinhos para eles saírem, e eles saíram na floresta. O primeiro porquinho, que era muito folgado, decidiu fazer a casa dele de palha, né? Porque assim ele teria mais tempo de brincar. O segundo porquinho pensou de fazer a casa dele de madeira. Ia dar um pouco mais de trabalho, ia ficar um pouco mais resistente, mas ainda assim ia dar tempo de brincar. O terceiro porquinho pensou em fazer a casa dele de tijolo e cimento. Os outros porquinhos falaram assim: ah, mas você só vai ficar trabalhando, né? Não vai dar tempo de brincar. Mas o porquinho decidiu fazer a casa dele de cimento. E os 3 porquinhos saíram, e o primeiro porquinho começou a construir a casa dele de palha. Enquanto os outros nem tinham acabado, o porquinho terminou a casa dele de palha. E ele falou assim: agora eu tenho tempo, eu posso gastar o dinheiro com outras coisas, eu posso ficar brincando, porque eu já fiz a minha casa de palha. E os outros porquinhos ainda construindo. Os outros porquinhos olhou para ele descansando, e o porquinho de madeira queria brincar também, que ia construir a casa de madeira, queria brincar também, e correu e construiu a casa de madeira, né? Enquanto isso, o terceiro porquinho ainda estava colocando tijolinho por tijolinho. Os outros 2 falou assim pra ele: ah, mas assim dá muito trabalho, você vai ficar aí até quando? A gente já tá podendo brincar, nossa casa já tá pronta. Ele falou assim: não, é muito perigoso aqui na floresta, eu preciso de uma casa resistente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai valer a pena. E os outros porquinhos riram da cara dele, do terceiro. E ele tava lá, se matando de trabalhar, colocando tijolinho por tijolinho. E até que ele terminou.
Depois de muito tempo ele terminou a casa de tijolo e estavam todos os porquinhos felizes. De repente chegou um lobo na floresta, né? E o lobo bateu na primeira porta do porquinho da casa de palha e falou assim: quem tá aí? O porquinho com muito medo não respondeu, ficou quietinho, né? E o lobo falou assim: se você não abrir eu vou soprar até a sua casa cair, né? E o porquinho ficou com medo. E o lobo soprou até que a palha toda voou da casa do porquinho, né? O porquinho, morrendo de medo, foi correndo para a casa do seu irmão, da casinha de madeira. E falou: não abre a porta, que tem um lobo mau querendo pegar a gente. E os dois porquinhos ficaram com medo lá e de repente o lobo bateu na porta. Tem alguém aí? Os porquinhos ficaram com medo, não responderam. E o lobo falou: se não tiver eu vou soprar até a sua casa cair. E os porquinhos ficaram lá dentro e o lobo começou a soprar. Com muita força derrubou a casa de madeira do segundo porquinho. Os dois porquinhos, morrendo de medo, correram para a casa do terceiro porquinho, que era feita de tijolos, né? E não passou muito tempo, o lobo bateu lá. Tem alguém aí? Eles ficaram quietinhos. O terceiro porquinho falou assim: pode soprar, porque eu trabalhei duro na minha casa e minha casa não vai ser derrubada. E o lobo soprou, até que ele não deu conta mais de soprar e caiu cansado no chão. E os três porquinhos falaram assim: o lobo não conseguiu derrubar a casa, né? O que aconteceu? Os outros porquinhos decidiram ajudar o seu irmão e construir a casa de tijolo, que às vezes não compensa a gente ser folgado, não compensa a gente querer fazer as coisas rápido, se o trabalho tem que ser feito. E os três viveram felizes na casinha deles. Tchau, pessoal! O Lions Clube de Brodowski, que hoje tem à frente como casal presidente o companheiro José Luiz Soares Pugnoli e a domadora Carmen Lúcia Cardoso, desenvolveu um projeto de contação de histórias infantis com recursos do Fundo Nacional da Cultura, por meio da Lei Federal 14.017/20, a Lei Aldir Blanc. Contou também com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura, da Prefeitura Municipal de Brodowski, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. O Lions Clube de Brodowski já vem desenvolvendo um projeto chamado Clube do Livro, que visa fazer um empréstimo de livros para a comunidade brodowskiana, com o intuito de aproximar crianças, jovens e adultos da literatura, ampliando o repertório e proporcionando momentos de entretenimento. Esse é o Lions Clube de Brodowski, inovando para melhor servir.